quem está querendo comprar um carro novo é preciso ter muito cuidado. O Procon faz um alerta diante as taxas de juros cobradas nos contratos de financiamentos. A recomendação é que o consumidor negocie e veja as condições antes de fechar contrato. Ao financiar um carro novo, muitos consumidores não observam as taxas de juros. Segundo especialistas, elas devem ser até 2,5%. Acima desse valor, elas são consideradas abusivas. Eles alertam ainda para a redução do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, que só é significativo para quem vai comprar o produto à vista. Existem ainda agências que vendem veículos com IPI reduzido, né? O estoque ainda é grande. Então, o consumidor tem que ficar atento com relação aos preços e, principalmente, se for financiar, quanto ao contrato de financiamento. Ler todas as cláusulas, avaliar se vale a pena, né, naquele momento, a aquisição daquele bem, para depois não cair em prejuízo, né? Uma das questões em relação ao financiamento de veículo, até mesmo sobre os juros abusivos, né, Tiago? Isso é uma preocupação aí que o consumidor vê na hora de fechar o negócio. Hoje em dia discute muito o que é juro abusivo. Então, o consumidor ele tem que prestar atenção se realmente aquele veículo, aquelas condições vai ser favorável, né, para ele, porque um financiamento geralmente é 36 até 60 pagamentos, né? Então, quanto a juro abusivo, geralmente isso existe, mas aí é questionável judicialmente. Mas aí depende do entendimento de cada juiz. Então, antes de fechar qualquer contrato de financiamento, leia, venha no Procon para a gente orientar certinho se está certo, se está errado, quanto à taxa, se vai compensar ou se não vai compensar. Mas nada disso é tão oneroso quanto as tarifas embutidas no produto. Se o consumidor se sentir lesado, ele pode ingressar com uma ação para revisar o contrato. Porém, uma nova lei possibilita que o cliente perca seu veículo mais cedo. Antigamente, a lei de busca e apreensão se dava com cerca de 90 dias de atraso no pagamento. Agora, com apenas um dia de atraso, o consumidor pode ser notificado e ter o seu veículo retido antes do esperado. Existe uma legislação recente onde determina que as financeiras não precisam esperar 2, 3 meses para notificar o consumidor em uma parcela em atraso, né? Caso a parcela esteja em atraso, imediatamente as financeiras, os bancos, eles podem informar o consumidor sobre o risco de busca e apreensão no seu veículo, né? Então, antigamente, a pessoa esperava 2, 3 meses, aí poderia negociar essa dívida. Hoje em dia ficou mais difícil negociar débitos junto à financeira. E, imediatamente, após vencido, não precisa mais esperar 3 meses para as financeiras buscarem, darem notificação para o consumidor. Imediatamente já pode acontecer. Assim que esse consumidor receber essa notificação e não pagar aí esse boleto atrasado, ele pode já correr o risco de ter o seu veículo aí apreendido. Exatamente, esse veículo pode ser apreendido. Lógico que tem a questão da justiça, tem o prazo para tudo isso, né? Mas ficou mais difícil para ele negociar também, né? Estando uma parcela em atraso e imediatamente o banco podendo notificá-lo para que pague isso imediatamente, correndo riscos, fica mais difícil para ele negociar também. Antigamente, vencendo 3 parcelas ou 2, ele tinha um tempo para recuperar o valor que estava em atraso. Hoje em dia não, hoje em dia o prazo diminuiu. Ou seja, o ideal é que o orçamento esteja ali redondinho para que essa parcela não seja aí paga em atraso. O importante é pagar em dia, porque os juros também são altos, né? Então, se por acaso o atraso pode gerar vários tipos de problema financeiro para o consumidor. De acordo com Fábio, é necessário ficar atento e, em caso de dúvidas, procurar o órgão. O Procon, a partir do dia 2 de fevereiro, volta a atender em horário normal, das 9 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas.